amores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Conselho Oracular Semanal. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como funciona. Esse aqui é o momento seu de conexão espiritual, de conexão com seus mentores, com a sua espiritualidade, principalmente de conexão com você mesma, com o seu eu interior, com o seu eu superior, com a sua alma. Então, se neste momento você está num ambiente conturbado, onde você não possa se concentrar, se conectar, equilibrar a sua vibração e a sua energia, eu recomendo que você salve esse vídeo para assistir mais tarde. Se você já assiste aqui regularmente, toda terça-feira, aos vídeos de conselho oracular, você já sabe como funciona. Então esse é o momento para você estar sozinho, sozinha, preferencialmente, num ambiente calmo e tranquilo, onde você possa abrir espaço para essa conexão tão intensa, tão profunda, tão especial, que vai direcionar você para uma semana com muito mais propósito e muito mais clareza. Se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, eu sou astróloga, taróloga, numeróloga. Eu venho nessa caminhada aí há mais de 5 anos e construí uma base muito sólida de análise simbólica ao longo do meu caminho, o caminho da eremita. E hoje eu te trago essa profundidade através da leitura dessa semana, do conselho oracular dessa semana. Se você tem o costume de assistir tiragens coletivas de oráculo, de tarô, de baralho, vamos alinhar um pouco as expectativas? Porque eu, Isa, eu não acredito em direcionamentos detalhados para grupos, tá? Mas eu acredito sim em orientação, em direcionamento, porque a espiritualidade vai agrupar vocês aqui em dois grupos de pessoas que precisam da mesma orientação. Só que cada pessoa vive uma vida muito particular, muito individualizada, então por mais que a orientação seja a mesma, ela vai se aplicar em setores diferentes da vida para cada um de vocês aqui. Então eu não acredito em falar previsões muito detalhadas, de tipo, todo mundo que está aqui nesse grupo vai reencontrar um amor, todo mundo que está aqui nesse grupo vai começar um trabalho novo. Eu não acredito que é assim que funciona, tá? Por isso que eu trabalho as tiragens coletivas a nível de aconselhamento, direcionamento. Se você sente que precisa de um direcionamento detalhado para uma situação específica da sua vida, você pode ver aqui na descrição desse vídeo um link que vai te direcionar para o meu site. Através do meu site você vai ter todas as informações de como funcionam os meus serviços e de como você pode conseguir esse direcionamento especializado, exclusivo para sua energia, tá bom? Então agora que as expectativas foram alinhadas, eu me apresentei para quem está chegando aqui pela primeira vez e já dei a orientação de que esse é um momento de autocuidado espiritual. Então é um momento onde você tem que estar num ambiente favorável, calmo e tranquilo. E já dei a orientação que se você não pode fazer isso agora, para salvar esse vídeo e assistir depois. Então agora com todos esses recados importantes dados, vamos iniciar. Só que antes de tudo, antes de fazer a escolha, eu quero pedir para que vocês respirem fundo, fechem os olhos nesse momento, esqueçam um pouco dos problemas da vida, esqueçam um pouco do mundo lá fora. Se permita estar aqui nesse momento, aqui agora, no momento presente, recebendo orientação, tanto da sua espiritualidade quanto da sua própria alma, do seu eu interior que sempre te habita e a gente não consegue escutar por conta de estarmos tão envolvidos no cotidiano, nos problemas da vida. Mas esse aqui é um momento para te lembrar de quem você é, te lembrar da sabedoria interior. Tudo que você vai ouvir aqui não é nenhuma novidade para você. O seu eu interior sabe disso, a sua alma sabe disso. Eu tô aqui apenas como um intermédio para ajudar você a escutar a sua própria voz. Então se permita estar aqui agora conectada com você mesma, com a sua espiritualidade, com seus mentores. Peça conexão com eles. Peça do fundo do seu coração.
Peça para sua espiritualidade se aproximar de você agora, não tenha medo, eles são seres de luz que estão aqui para iluminar o seu caminho. Peça para eles entrarem nos seus corpos e abrirem o seu coração, que a energia deles possa ajudar nessa abertura do seu chakra cardíaco, do seu coronário, do seu frontal, para que você possa compreender com o coração e se conectar com a energia deles, com a sua própria energia do seu eu superior, da sua alma, para que você entenda exatamente o que você precisa entender essa semana. Peça a eles que mostrem o caminho, que iluminem o caminho, que você está pronta para ver aquilo que você precisa desenvolver nessa semana para alinhar a sua caminhada com a sua alma, com seus desejos de alma, com o caminho da sua alma. Então se abra para eles, se abra para essa mensagem e peça orientação e ajuda para que você escolha a opção correta que seja alinhada com você e com o seu campo nesse momento. Pode abrir os olhos. Agora que já fizemos essa conexão, eu vou apresentar para vocês aqui as duas opções. O que eu tenho para dizer é possível sim que vocês se conectem com mais de uma opção. E aí, nesse caso, vocês vão escutar a mensagem que tem nas duas opções. No caso de vocês escutarem, né, o vídeo inteiro, é preciso que vocês façam um combinado das duas opções. Mas se você sente aquela atração, aquela energia para uma opção específica, é aqui que tem um recado para você. Então temos aqui a primeira opção, tá? O oráculo egípcio com o olho de Horus. E temos a segunda opção, o oráculo de Delfi com o quartzo branco. Olha muito bem, respire fundo, se concentra, peça orientação e faça a sua escolha. Muito bem! Agora que você já escolheu, vamos começar com a primeira opção. Para entender aqui o que você tem que trabalhar essa semana. Que energia a espiritualidade quer que você desenvolva essa semana? Qual postura você tem que adotar para lidar com os desafios, para lidar também com as oportunidades? A vida ela é cheia de oportunidades, ela é cheia de experiências. Só que muitas vezes a gente não percebe porque a gente está desatento, nós estamos desconexos, desconexas. Só que por isso esse é o momento aqui para você se conectar com você mesma, com a sua espiritualidade, e vamos entender qual postura você tem que adotar essa semana para aproveitar todos os acontecimentos, todas as oportunidades. Se concentre aqui no momento do corte e vamos ver qual que é o recado. Esse é o momento de você se colocar como o verdadeiro, a verdadeira criadora da própria vida. Hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante. Eu e vocês que escolheram a sua opção aqui. Antes de eu dar o direcionamento da postura que vocês têm que adotar essa semana, vamos fazer uma reflexão. Nós somos extremamente condicionados. Somos seres completamente condicionados. Nós carregamos muitas crenças que vêm desde a nossa infância e muitas crenças que vêm também do coletivo. Nós somos uma sociedade que tem uma estrutura religiosa muito profunda. E por mais que você, como indivíduo, não siga nenhum tipo de religião, nenhum tipo de paradigma, nem nada do tipo, essas crenças, elas são muito fortes no inconsciente coletivo. Então, a gente cresce sendo condicionado, cresce sendo condicionadas até no meio da espiritualidade, onde a gente acredita que é mais livre, né? Não é bem assim que funciona. Existem várias crenças condicionantes, várias crenças limitantes que te colocam como um ser completamente fora da criação da sua realidade.
Principalmente nesse meio esotérico, nesse meio espiritual, a gente entende que as forças do destino moldam a nossa vida, que nós somos seres completamente passivos, que nós estamos aqui só esperando o que vai acontecer e a gente busca ferramentas, né, como oráculo, como astrologia, para entender o que vai acontecer na nossa vida, como se tudo fosse um destino rígido, como se nós fôssemos apenas meros personagens de um teatro que estão esperando o roteiro inteiro acontecer, que tem que agir conforme o roteiro que foi passado. Mas a vida, ela não é bem assim, gente. Eu sei que muitas vezes esse pode ser um comportamento até mesmo que cômodo, porque por mais que a gente viva uma realidade onde não estamos completamente felizes, satisfeitos, satisfeitas, às vezes a gente prefere isso do que ter que enfrentar a angústia de uma escolha, do que ter que enfrentar as consequências de uma escolha, do que bater no peito e falar: eu assumo que a realidade que me cerca foi criada por mim. Por mais que nós estamos num recorte da nossa experiência, onde muitas vezes a gente enxerga que as coisas que acontecem com a gente, elas são impostas, que nós não fizemos uma escolha consciente para isso, temos que entender duas coisas. Nem toda escolha é consciente, muita escolha que a gente faz, ela é inconsciente. E também o destino de hoje já foi o livre-arbítrio de ontem, mesmo que não seja nesse recorte de experiência, mesmo que seja em vidas passadas. Esse assunto, ele tá vindo com muita frequência para mim ultimamente, o que me faz entender que vocês estão muito apegadas a uma ideia fixa, rígida de espiritualidade, de crença, de religião, que tira completamente a responsabilidade da mão de vocês. Quando a gente usa ferramentas como os oráculos, como astrologia, numerologia, nós estamos fazendo leituras de campos de informação. Só que esse campo de informação, ele foi criado por você. Falando a nível astrológico, a gente nasce com o nosso mapa natal, nosso mapa astral. Nós temos ferramentas de previsão que todas elas são baseadas nesse mapa natal. Esse mapa natal, ele é como se fosse a nossa promessa de vida, mas que também foi desenhada por nós antes de encarnarmos aqui. E mesmo assim não é fixo, não é rígido. Nós temos ali padrões de informação que podem se manifestar de diversas maneiras de acordo com a sua escolha. O mesmo acontece com oráculos. Quando a gente faz uma leitura, uma previsão através dos oráculos, nós estamos acessando ali o seu campo vibratório do momento, que é formado por formas pensamento, por cores da sua aura, por vibrações que também foram criadas por você. Vamos se libertar dessas crenças limitantes, dessas amarras que fazem você se enxergar apenas como um personagem que tem que seguir um roteiro que foi escrito para você, não por você. Então eu quero que agora você escreva aqui nos comentários como manifestação e para eu ver que você está entendendo. Escreve assim: o roteiro da minha vida é escrito por mim e não para mim. De novo, escreve: o roteiro da minha vida é escrito por mim e não para mim. Você é uma força criativa, você é uma partícula de Deus, do Criador, e assim como Ele cria, você também cria. Vamos acordar para a vida, meus amores, vamos parar de usar espiritualidade como muleta. Escreve também essa frase para manifestar: eu não uso a espiritualidade como muleta.
Eu uso a espiritualidade como ferramenta de conexão com o meu eu divino. Vamos lá. Eu não uso a espiritualidade como muleta. Eu uso a espiritualidade como ferramenta de conexão com o meu eu divino. Porque é só compreendendo essas duas coisas que a espiritualidade, as ferramentas simbólicas, ocultas, elas são isso, ferramentas de conexão com o seu eu divino. Porque quem cria a sua realidade é você, você cria o roteiro da sua vida. Quando você entende essas duas coisas, explode, a cabeça explode. A gente começa a entender o quanto vivemos através de paradigmas religiosos, mesmo que inconscientemente. Nós começamos a ver o quanto que a nossa vida ela é condicionada por paradigmas, o quanto a gente se acomodou com certas visões, só porque é muito mais fácil você ficar esperando uma resposta cair do céu do que você criar a resposta que você deseja. Temos que nos libertar. Nós chegamos num momento como humanidade e também como indivíduos onde não podemos mais aceitar esses condicionamentos, onde o véu foi tirado, onde tudo que nos cega caiu por terra. Agora nós temos essa habilidade para compreender o papel ativo que a gente tem na nossa vida. A gente tem que começar a entender também as incoerências da nossa própria visão de mundo. Porque por um lado a gente fala, não, tudo é causa e consequência. Você tem que arcar com as consequências da sua escolha. Quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, a gente aponta o dedo e fala, né? Ah, você tem que pagar por isso. Quando a gente vê alguém se lascando, uma pessoa que fez uma coisa ruim, a gente fala, ah, isso é consequência da sua ação. Quando a gente está educando uma criança, a gente fala, você tem que entender que tudo na vida tem consequência. E aí coloca a criança de castigo para que ela entenda que isso é uma consequência do seu ato. Então, se a gente entende que existe consequência para as nossas escolhas, por que por um outro lado a gente está esperando que alguém diga como vai ser a nossa vida? Vocês entendem como é um pouco incoerente? Porque a gente espera que alguém diga que como vai ser a nossa vida, mas a gente não olha para as nossas ações para entender que a nossa vida é uma consequência das ações. Só que quando é para o outro, a gente aponta o dedo e fala que o que ele está vivendo é consequência da ação, ou que ele tem que viver uma consequência por conta daquela ação. Isso só vale para o outro, não vale para a gente, não? Que tal o dedo que você aponta para o outro agora você começar a virar ele para você mesma e compreender que tudo que a gente fala sobre o outro é um espelho. Só que a gente tem medo de encarar isso. No fundo, a gente tem medo do nosso próprio poder, porque a gente não confia na realidade que a gente vai criar. A gente sabe que temos condicionamentos, que temos pensamentos limitantes, que temos sentimentos que não condizem com a realidade que a gente quer viver. Então, como a gente sabe de tudo isso, a gente prefere acreditar que tem algum agente superior mexendo os pauzinhos como se nós fôssemos marionetes para criar a nossa vida, porque a gente sabe que se a gente assumir a responsa, a gente tem consciência que a gente não está criando a vida que a gente quer viver. A gente só se entrega para esses condicionamentos porque sabemos que não estamos alinhados com a nossa vida dos sonhos, com os nossos desejos. Então, para não enxergar isso, essa dura realidade que nós estamos constantemente criando a vida que a gente não quer viver, por conta do nosso padrão vibratório, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, a gente prefere não enxergar isso. Então, meus amores, o recado para vocês é esse. Esse questionamento veio muito forte. Está na hora de se libertar das correntes, de se libertar das amarras, dos condicionamentos, mesmo inconscientes, que te fazem achar que tem alguém mexendo na sua vida. Mexendo em você como se você fosse uma marionete. Te fazendo achar que você não tem papel ativo nenhum na sua vida. E você tem. Você é o criador da sua realidade, você é a criadora da realidade. Pare de usar a espiritualidade, a astrologia, o tarô como muletas
Pare de projetar nessas ferramentas uma responsabilidade que é sua e comece a enxergar essas ferramentas como a potência que elas realmente são, que é dessa conexão com você, com o seu eu superior, porque existe essa desconexão nesse momento. Você é uma alma muito forte, muito gigante, o seu eu superior tem muito conhecimento, só que você está vivendo aqui na persona que está muito desconexa desse eu superior. E todas essas ferramentas, elas entram como uma conexão para fazer você enxergar aquilo que você já sabe nesse estado de consciência superior. É uma ponte entre o seu estado de consciência superior com o seu estado de consciência inferior. Não é nada que está ditando o seu destino, não. Então vamos começar a usar a espiritualidade, as ferramentas para o que elas são, que é essa ponte que vai fazer te conectar a sua mente inferior com a sua mente superior, o seu eu inferior com o seu eu superior divino. E não como muleta que vai te afastar cada vez mais de você mesma. Então a postura para vocês essa semana, a postura que vocês têm que adotar é de criador ativo da própria realidade. E aqui eu quero que vocês escrevam mais uma frase para manifestar. Eu sou o criador ou eu sou a criadora ativa da minha realidade. Combinado? Uau, potente, hein? Vou confessar que bateu em mim também, viu? E agora vamos lá para a segunda opção. Vamos ver qual que é o recado para vocês que escolheram a segunda opção. Qual que é a postura que vocês têm que adotar? Qual que é o recado, o conselho da espiritualidade para vocês que estão todos aqui agrupados nessa segunda opção? Prestem atenção aqui no momento do corte e vamos entender qual que é o recado e a reflexão para vocês. Esse é o momento para vocês buscarem equilíbrio. Esse é o momento para vocês entenderem que a vida, ela tem que ser um pouco mais flexível. Esse é o momento de vocês buscarem uma reconciliação. Vocês que escolheram essa segunda opção, vocês estão numa vibração muito rígida, muito 880, ou é isso ou é aquilo. E a carta da semana vem trazendo para vocês esse questionamento de que a vida não é assim, não. Ao mesmo tempo que você tem a sua espada em mãos para ir atrás dos seus objetivos, você não pode esquecer da balança que tem na outra. Porque a mesma espada que defende é a mesma espada que fere. A mesma palavra que salva é a palavra que condena. Então, para vocês aqui é necessário que vocês parem um pouquinho, que vocês estão num fluxo, seja movido por raiva, por revolta, por mágoa, ou até mesmo por vontade de fazer diferente. Vocês estão num fluxo de movimento que tá indo pro lugar errado. Então, para vocês aqui da segunda opção, é o momento de respirar fundo e olhar de maneira justa para suas atitudes e para situações ao seu redor. Tá na hora de buscar um pouco de equilíbrio. Tá na hora de buscar uma reconciliação. E essa reconciliação pode ser sim com o outro, como eu falei. Vocês estão agrupados aqui, né, num grupo que precisam dessa energia de equilíbrio, de reconciliação. Só que como isso vai manifestar na vida individual de cada um, é muito particular, é muito individual. Por isso é necessário que vocês façam esse questionamento de uma forma muito nua, muito crua, muito vulnerável, muito real, para entender aonde você perdeu o equilíbrio. Aonde você deixou de ser justo, aonde você deixou de ser justa. Aonde você ficou cego, cega pela mágoa, pela revolta, ou até mesmo pela própria vontade de manifestar algo diferente, e esqueceu de achar esse equilíbrio.
Esse é o momento de você entender que existem duas polaridades para tudo, da mesma energia. De entender que essa busca por justiça, ela pode assim se tornar vingança. De entender que essa vontade de conquistar uma vida nova, ela pode virar assim, ó, arrogância, individualismo, fazer com que você deixe de olhar para o lado das outras pessoas. É necessário que haja um equilíbrio entre os seus verdadeiros desejos e as suas atitudes. E que se equilibre também esses verdadeiros desejos com a noção de que não estamos sozinhos nesse mundo. Não é à toa que nós somos seres sociais, porque a gente aprende muito também sobre limites através do outro. Se as nossas ações não encontram o limite do outro, a gente não ia ter como aprender essas questões. Íamos ser seres sem freio, né? Então não é à toa que nós estamos inseridos numa sociedade. É aquela história, a sua liberdade termina quando a do outro começa. E você pode fazer esse questionamento não só a respeito do outro, mas a respeito de você mesma. Até onde você não está se ferindo. Vamos usar o exemplo de novo da mágoa, da revolta. Até onde a força que você põe nessa espada que você está tentando ferir o outro não está ferindo as suas próprias mãos. Como eu falei, a linha é muito tênue entre busca por justiça e vingança, entre ambição genuína e arrogância. Todos vocês que escolheram essa opção aqui estão precisando receber uma liçãozinha sobre equilíbrio. É o momento onde a visão de vida de vocês, as atitudes que vocês estão tomando, estão precisando passar por um ajuste fino. E para isso vocês têm que se Como fala introspectar? Eu acho que isso não existe, né? A conjugação desse verbo. Enfim, vocês precisam entrar num momento de introspecção. Para se conectar verdadeiramente com vocês mesmos, com a noção de justiça, tirar todas as vendas que estão te cegando, que fazem com que você esteja sendo muito extremista em alguma área da sua vida. E buscar aí esse equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser também a respeito da sua própria vida. Você está focando demais apenas num setor, numa área, esquecendo do resto? Como que tá aí a sua balança da rotina? Você está cuidando do seu mundo material a nível de conquista de dinheiro, financeiro, da mesma forma que você cuida do seu corpo, da mesma forma que você cuida da saúde mental, da mesma forma que você cuida da sua espiritualidade? Como eu falei, o recado aqui é equilíbrio, buscar uma reconciliação, seja com o outro, seja com você mesma, seja com os ideais da sua vida. Cada pessoa aqui vai ter que aplicar esse equilíbrio em algum lugar. Então é preciso que vocês entendam essas coisas, principalmente através dessa metáfora que eu falei, que a espada que defende é a mesma espada que fere. Ou seja, a linha é tênue. E o que vai determinar se ela vai te defender ou se ela vai estar ferindo o outro? A força que você coloca, a direção que você mira. Por isso que a balança nunca pode faltar, nunca pode sair das suas mãos. Independente da ferramenta que você está empunhando aqui, né, em uma das mãos, seja uma espada que vai te defender, ou pode ser qualquer coisa. Nunca pode faltar balança. A ferramenta de uma mão, ela vai ser flexível. Você vai usar a ferramenta que você precisa para a tarefa que você está realizando naquele momento. Agora, a balança é inegociável. A balança tem que estar em uma das mãos para você achar esse equilíbrio entre uma coisa e outra. Entre justiça e vingança, entre ambição e individualidade.
ok? Então, para vocês, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários como uma forma de manifestar, para eu ver que vocês entenderam o recado principal aqui, que é: a balança nunca mais sairá de minhas mãos. A balança nunca mais sairá de minhas mãos. É o que eu falei, a ferramenta que você vai usar em uma das suas mãos, ela vai ser flexível. Você vai usar a ferramenta que você precisa para atingir aquele objetivo do momento. Agora, a balança é inegociável. É sempre a balança em uma mão. Para você entender essa noção de equilíbrio, de verdadeira justiça. Não a justiça distorcida de vingança, mas a verdadeira justiça. Você sempre tem que estar com a balança em uma mão para entender se os seus pratinhos estão equilibrados, porque isso também é uma bússola que vai direcionar não a sua atitude, mas a intenção por trás da atitude. Porque a atitude pode ser a mesma. Alguém que está empunhando uma espada e está indo para cima do outro, é a mesma atitude. Mas se a balança está desequilibrada, a gente sabe que essa atitude é movida por raiva, por vingança, por sentimentos que vai ferir o outro e a si mesma. Porque quanto mais forte você segura a espada, você também se fere. Agora, se você está tendo essa mesma atitude, você está empunhando uma espada, indo para cima do outro, só que sua balança está equilibrada, você sabe que isso está sendo movido por defesa, por algo mais genuíno, porque o seu lado e o lado do outro está equilibrado, os pratinhos da balança estão equilibrados. Então, a balança nas mãos é uma bússola que guia a verdadeira intenção das suas atitudes. A balança é como uma bússola que guia para a verdadeira intenção por trás das suas atitudes. Compreendido? Então vamos lá finalizar esse momento de aconselhamento espiritual. Vamos fechar os olhos e pedir para a nossa espiritualidade, para os nossos mentores, para o nosso eu interior, para que a gente guarde no coração essas palavras de hoje, para que a gente guarde no coração o conselho, o direcionamento de hoje e consiga viver uma semana mais alinhada com essa voz da nossa própria alma. Eu, Isa, agradeço vocês por estarem aqui formando essa egrégora de troca, de evolução, de crescimento e também de viver uma vida plena, equilibrada, sempre com a balança em mãos. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero que vocês levem para essa semana esse recado especial, essa postura, esse direcionamento especial e a gente se vê na próxima semana. E também temos, não vamos esquecer, na quinta-feira temos episódio da Astrologia 101, então além da gente se ver a nível de aconselhamento oracular na semana que vem, a gente tem também mini aulas sobre o básico da astrologia toda quinta e temos previsões astrológicas todo domingo, tá bom? Então a gente se vê